E vamos nesses instantes procurando fechar os nossos olhos, procurando acalmar a nossa mente, serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos sentir a presença carinhosa, amiga do nosso mentor individual, do nosso querido anjo da guarda, que sempre nos fortalece, nos ampara, nos intui e nos guia em todos os momentos de nossa caminhada. Que possamos sentir também a presença de nossa mãe querida Maria de Nazaré, que nossa mãe nos envolva no seu manto azul fluídico, de amor, de paz, de serenidade, que possamos sentir toda a sua doçura, todo o seu amor de mãe, que carinhosamente pega em nossas mãos, nos conduzindo como crianças espirituais que ainda somos, até a presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus. E diante do Mestre, nós vamos agradecendo pelo seu Evangelho Redentor, nós agradecemos, Mestre, pelos seus ensinamentos de amor, nós agradecemos pela oportunidade de conhecê-lo nesta encarnação e pedimos humildemente que nos fortaleça em nossos propósitos, que nos ampare em nossa caminhada e nos conduza até Deus, o nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos por tudo aquilo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta encarnação, através da prece. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus, que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é honrar pai e mãe. Um tema bem propício para as reflexões neste Dia dos Pais, neste domingo em que celebramos o Dia dos Pais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, ele tem como título Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é um mandamento de Deus enviados através de Moisés, através dos 10 mandamentos, e que foi confirmado por Jesus através da passagem que está presente nos livros de Marcos, Lucas e também no livro de Mateus, em que Jesus nos disse: Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos esclarecer que honrar pai e mãe é primeiramente uma lei geral da caridade e de amor ao próximo. Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo, neste mesmo capítulo 14, ele enfatiza que aquele que não ama ao seu pai e à sua mãe não pode amar o próximo. Mas por que a orientação de Deus foi a de que devemos honrar pai e mãe?
Por que não amar? Como tudo tem um porquê, um motivo, uma razão de ser, o termo honrar, ele inclui um dever a mais para nós filhos, que é o dever da piedade filial. Quis Deus nos mostrar que, além do amor ao pai e à mãe, deve se juntar o respeito, a atenção, a submissão, a obediência, a condescendência, tolerância, paciência, tudo aquilo que a caridade nos determina para com o próximo, mas de um modo ainda mais intenso para com os nossos pais. Então, honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, mas também assisti-los na necessidade, assim como eles fizeram e ainda fazem conosco. É proporcionar-lhes um repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, de carinho, de atenção, como eles fizeram conosco, principalmente na infância. E todos nós podemos fazer isso todos os dias e em todos os momentos, em pequenos gestos no nosso dia a dia. Podemos honrá-los ouvindo atentamente aquela mesma história que o nosso pai ou nossa mãe nos conta 3, 4 vezes. Podemos ouvir como se fosse a primeira vez, dar uma atenção, conversar, procurar saber como estão. Um telefonema nesse momento que estamos vivendo de isolamento social, mandar uma mensagem carinhosa, auxiliá-los no que for necessário, fazer uma visita inesperada, se possível. É aquele cuidado diário, perguntando-lhes se precisam de algo, se tem algo que possamos fazer por eles. É abraçá-los carinhosamente, lhes dizer o quanto amamos. Em muitos momentos, nós acreditamos que por uma ação simples, uma pequena retribuição aos nossos pais, nós já estamos fazendo muito, principalmente quando os nossos pais chegam à velhice. Mas o Evangelho nos mostra que honrar pai e mãe não é apenas dá-los o que é estritamente necessário para que eles não morram de fome. Honrar pai e mãe não é colocá-los nos cômodos mais ínfimos da casa, apenas para não os deixar na rua, para não os deixar desabrigados. Ou ainda, cobrar caro por essa estadia, descarregando sobre eles, já na velhice, o peso de ter que governar, de manter as despesas da casa. E aí Kardec nos questiona e nos faz refletir sobre a seguinte situação: nossas mães nos venderam o seu leite quando ela nos amamentava? Pais e mães contaram e cobraram as suas vigílias, aquelas noites de sono perdidas quando estávamos doentes? Eles nos cobraram pelos esforços que eles tiveram para nos dar o que necessitávamos? Pode ser que eles não nos deram muitas coisas materiais, até mesmo pelas condições deles, mas tenho certeza que o que eles podiam fazer, eles fizeram. Provavelmente, para todas essas nossas perguntas, essas questões que Kardec nos coloca, a resposta é não. E por isso mesmo, nós, enquanto filhos, não devemos aos nossos pais apenas o necessário.
nós devemos também, na medida do possível e de nossas condições, os pequenos supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que na verdade são apenas um pagamento de uns juros diante de tudo que nós recebemos deles, diante de tudo que recebemos dos nossos pais, pois para com eles nós temos uma dívida sagrada. Essa é a verdadeira piedade filial grata a Deus. E é claro que esse dever da piedade filial, ele se estende naturalmente àqueles que fazem as vezes de pai e de mãe, pessoas que não são vinculadas ao sangue, mas que se tornaram pais, mães adotivos ou aqueles que os representam. A piedade filial, neste caso, é ainda muito maior, considerando que esse afeto que é dispensado, ele possui um caráter ainda mais grandioso, porque ele é destituído de qualquer obrigatoriedade que a carne, que o sangue impõe. Aí podemos pensar: ah, mas o meu pai tem muitos erros. A minha mãe não é aquela mãe carinhosa como eu gostaria. É certo que alguns pais, algumas mães descuidam dos seus deveres e não são para nós, filhos, o que deveriam ser. Mas não nos cabe julgar, não nos cabe censurar, muito menos ser ingratos a eles. Jesus, em toda essa sua trajetória, em todo o seu ensinamento, em momento algum, ele nos orienta a agir com ingratidão ou a retribuir com o mal aqueles que nos fizeram mal. Pelo contrário, a lei da caridade nos orienta a pagar o mal com o bem, que sejamos indulgentes para com as imperfeições do outro, que não se fale mal do próximo, ou que não julguemos o próximo, que nós esqueçamos, que a gente perdoe verdadeiramente os erros do outro. E Jesus ainda nos pediu que amemos até os nossos inimigos. Se esses são os ensinamentos de Jesus e a caridade que nós devemos ter para qualquer pessoa, quão maiores serão as nossas obrigações enquanto filhos para com os nossos pais. Se eles ainda não são ou não foram aqueles pais ideais que gostaríamos de ter, cabe-nos assisti-los mesmo assim, pois o maior bem que eles nos deram foi a vida. Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, ele fala que nenhum filho tem autoridade para cobrar do pai ou da mãe, que pai e mãe prestam suas contas para com Deus e que nós, filhos, só temos o que agradecer, porque, no mínimo, os nossos pais nos deram um dom, uma dádiva que é impagável, que é a vida. E por esse simples fato deles terem nos dado a vida, eles já nos deram tudo o que nós precisávamos. É certo também que esses laços de sangue, eles não criam forçosamente os laços espirituais, os laços de amor. Os que encarnam em uma mesma família, em um mesmo grupo familiar, sobretudo aqueles parentes próximos,
eles são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações em que existe uma afeição recíproca entre eles. Mas isso não é via de regra. Existem situações também em que esses espíritos são completamente estranhos uns aos outros, que já tiveram algumas antipatias anteriores e que nesta vivência encarnados encontram aí dificuldades, oposição de ideias, que se torna uma certa provação. Porque os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia, os laços de comunhão de ideias. E são esses laços de simpatia e afinidade que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Sabemos que em muitas famílias há desavenças, que nem sempre a vida em família é um jardim de flores. Por vezes, é exatamente o oposto. É um espinheiro de preocupações e de angústias e que reclamam, de certa forma, um sacrifício. Contudo, o apóstolo Paulo, ele nos orienta que jamais nós conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente familiar se usarmos o chicote da violência ou o emplastro do desleixo. Na Epístola aos Timóteos, no capítulo 5, versículo 8, Paulo destaca que se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente com aqueles que estão em sua própria casa, negou a fé. E é pior do que o incrédulo. Então, essa advertência de Paulo vem nos mostrar que se falhamos com o cuidado para com a nossa própria família, estaremos negando a fé. Pois os nossos pais são obras de Deus, são obras de amor que Deus nos deu a realizar. Cabe-nos, portanto, a cooperação, o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, adestrando em nós a paciência, a compreensão, a tolerância e a bondade para com os nossos pais. E para a gente finalizar, eu gostaria de contar-lhes uma história rápida de uma aldeia em que era comum as mulheres se encontrarem na praça em torno de um poço que servia água àquela comunidade. Era um momento em que elas faziam pequenas pausas em seus tantos afazeres domésticos e aproveitavam aquele momento para conversar, para trocar algumas ideias. E naquela manhã estavam ali 3 mulheres. E enquanto elas retiravam a água e enchiam os seus potes, elas começaram a conversar. E a primeira falou: Meu filho é muito forte, corre e pula. É com alegria que o vejo disputando corrida com outros meninos e vence a todos. A segunda disse: O meu filho canta com os passarinhos, acorda pela manhã e canta, conhece belas canções e enche de harmonia os meus ouvidos. E a terceira ficou em silêncio e um homem que observava perguntou: Você não tem filhos? A jovem olhou e respondeu, com certa delicadeza: Tenho um menino, mas ele é um menino normal, como todas as crianças.
E com aqueles potes já cheios de água, as três mulheres começaram a caminhar, retornando para os seus lares. E no caminho pararam para descansar e o homem que estava acompanhando sentou ao lado delas. Passados poucos minutos, vieram os filhos daquelas senhoras. O primeiro veio correndo, pulando os obstáculos que estavam no caminho, e notava-se naquela criança a vivacidade, a agilidade. O segundo vinha cantando uma linda canção, sua voz ecoava pelo caminho de forma encantadora. O terceiro era uma criança simples que vinha andando pela rua, mas que ao ver a sua mãe, ele foi em sua direção, abraçou e com um especial carinho, como se desejasse ali lhe transmitir todas as energias renovadas, pegou o pote cheio de água e foi auxiliando aquela mãe a carregar rumo à sua casa. Nesse momento, as três mulheres voltaram para o homem, que continuava sentado ali, e perguntaram: E então, o que o senhor achou dos nossos filhos? Ele levanta, indicando que daria sequência ali na sua caminhada, e responde de forma bem sábia: Realmente, eu acabei de ver 3 meninos, mas vi apenas um filho. Então, que a gente possa refletir carinhosamente sobre esses assuntos de hoje, buscando sermos verdadeiros filhos, honrando os nossos pais e demonstrando o nosso amor a eles, principalmente nesse dia de hoje. Sejam os nossos pais encarnados, que possamos dar-lhes um abraço carinhoso, uma mensagem, um carinho, uma atenção, ou se estiverem desencarnados, que possamos lembrá-los através de uma prece, através de uma vibração de amor. Que Jesus nos abençoe carinhosamente. E vamos nesses instantes, agradecendo por esta oportunidade, buscando dos nossos corações os melhores sentimentos de amor, de fraternidade, de união, que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por todo o nosso planeta Terra. Que possamos vibrar intensa paz e intenso amor, em especial ao nosso país. Que possamos vibrar por todos os nossos governantes e por todos nós governados. Vibrando em especial pelos hospitais, pelos enfermos, por seus familiares, vibrando pelos médicos, enfermeiros, auxiliares, assistentes, todos os profissionais que ali trabalham, que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por todos aqueles que estão doentes da alma, que estão com pensamentos suicidas, passando por depressão, crises de ansiedade, que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por aqueles que se encontram nas ruas, que não têm um lar para se abrigar, vibrando por aqueles que se encontram envolvidos no mundo do vício, das drogas, do crime, que possamos vibrar intensa paz, intenso amor para todos os lares, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia, vibrando intensa paz e intenso amor em especial aos pais, vibrando intensa paz e intenso amor por todos aqueles que nos pedem preces, vibrando por aqueles nomes que se encontram na caixinha de vibrações e aqueles nomes que gostaríamos de ali colocar.
Vamos vibrando intensa paz, intenso amor, por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pessoas com as quais convivemos, e vamos deixando intensas vibrações de amor em aberto, para que a espiritualidade possa levar, possa conduzir onde se fizer mais necessário. Vamos dando graças a Deus, que assim seja.